Preocupação de tentar refletir todas as conquistas, resultados e lições do projeto Sagas em 3 anos e colocar isso em 2 dias de discussão, sem esquecer o contexto social, epidemiológico e político no qual as respostas desse projeto Sagas se inseriu, é sempre um desafio grande, né, que eu espero que nós consigamos colocar essas respostas do projeto Sagas, ao mesmo tempo discuti-las e inseri-las nesse contexto social, político e epidemiológico da epidemia de HIV/AIDS entre a população LGBT. Depois que eu entrei no Projeto Sagaz, muita coisa mudou na minha vida com relação à prevenção. Ele me deu muita força. Saí do armário, em casa, conversei com a minha família. Como trabalhar com juventude, né? Onde se vê os índices de infecção aumentando. Uma das coisas mais ricas foi realmente essa interdisciplinariedade e essa interregionalidade que o projeto trabalhou. Sagas faz parte de um programa internacional, não apenas aqui no Brasil, que estamos trabalhando com Gavi, Somos, Grupo Arco-Íris e a BIA, mas também na África do Sul temos parceiros em Equador, em Suriname e Costa Rica. Então é realmente um programa internacional e o grande desafio desse programa é fazer o intercâmbio a partir dos conhecimentos e experiências que cada organização desenvolveu com seus projetos. O grande ganho nessa experiência toda com o Projeto Sagas foi a interação entre as ONGs, que nós pudemos aprender muito uns com os outros, foi conhecer muitas pessoas interessantes, poder experimentar novas tecnologias, poder estar junto com outras pessoas, aprendendo, discutindo, criando. A construção desse projeto, ela possibilita um olhar em diferentes dimensões. Isso por si só já é muito rico, né? Então, poder trabalhar em nível individual, social e programático é uma inovação que o programa Sagas traz para o Brasil, que é uma experiência inédita para mim, né, em termos de coordenação de projetos com o Ministério da Saúde. Então, para mim, isso já é inovador. Como trabalhar a juventude quando se põe em xeque muita coisa que a prevenção em HIV/AIDS vinha fazendo antes, né? Como trabalhar com um jovem que está inserido num outro contexto, onde discutir AIDS parece que não está na moda, mas na verdade é uma discussão que se faz urgente. Eu acho que a gente conseguiu condensar um pouco das respostas em geral de como o projeto das 4 organizações tem dado resultados positivos e significativos para repensar um pouco as tecnologias de prevenção, trabalho comunitário, a autonomia e o envolvimento das juventudes nesse processo e de como isso é importante para refletir respostas positivas na prevenção e não só na prevenção, mas também pensar de como o projeto, as ações e tudo que ela significa possibilita que esses jovens, esses sujeitos estejam mais dispostos e possibilitados a desempenhar uma autonomia sincera, uma autonomia que reverbera a cidadania. Um dos grandes sucessos, eu acho, desse projeto é a integração dos jovens dentro do projeto. São também pessoas chaves para
fazer uma, vamos dizer, saúde, promoção de saúde, trabalhar os direitos humanos, trabalhar a prevenção, esses jovens são chaves aqui no Brasil, eu acho. O Projeto Sagaz, desde o momento que ele chega e propõe, vamos fazer uma análise de situação, vamos conhecer o contexto, parece que era tudo que a gente queria. O projeto não só ele identifica, não só ele tem o caráter de pesquisa, não só ele tem o caráter formador, mas ele tem um caráter de intervenção. Concretamente, uma das primeiras coisas foi a produção de conhecimento junto com os sujeitos, né? No mesmo movimento de advocacy, de formação de novas lideranças, aqueles meninos, aqueles jovens gays, eles estavam proativos, eles estavam contribuindo para os próprios trabalhadores das unidades de saúde nos territórios onde eles moram. Eles estavam dizendo, olha, homofobia é isso, 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 e ela se constata dessa forma. As próprias ONGs já chegaram às comunidades para realmente pesquisar, levantar as necessidades dessas comunidades. A partir do levantamento das necessidades, foram construídos os projetos. Acho que em seu conjunto valoro como um projeto super bem sucedido, em sentido da relação entre cada uma das entidades que participaram. A partir de outras experiências, a BIA conseguiu colocar seus materiais e fazer intervenção em espaço público. Não é chegar e impor, você tem que mudar, você tem que trocar de prática. O componente moral é uma coisa que está colado na gente, ele é inerente às nossas questões. Então, não é porque eu sou médica ou dentista ou enfermeira que isso, necessariamente, na hora que eu estiver fazendo a faculdade, que isso vai entrar na minha cabeça. Ele tem que ser ressignificado. E o Projeto Sagaz, ele trouxe essa oportunidade de pegar os sujeitos, pegar os dados que os próprios sujeitos coletaram junto com aqueles profissionais e depois ir trabalhar com eles nas oficinas. Um dos grandes resultados, eu acho, desse projeto é que a comunidade LGBT, os jovens, também as pessoas vivendo com HIV, e as mulheres que fazem sexo com mulheres foram envolvidos dentro do programa desde o início. Ter um projeto de mulheres dentro de um grupo misto, dentro de um grupo que efetivamente tem uma expressão não só regional como nacional, como arco-íris, nos deu uma possibilidade de visão e também de credibilidade para o projeto muito grande. Quando a gente acompanha jovens, né, a partir de 15, 16 anos de idade e acompanha, né, o processo de amadurecimento desses jovens até os seus 18, 19 anos de idade, e a gente tem a certeza de ter alcançado um dos objetivos do projeto, que é a promoção da cidadania e o empoderamento dessa juventude, né, LGBT. Depois que eu entrei no Projeto Sagaz, muita coisa mudou na minha vida com relação à prevenção, né? Que antes, por exemplo, tinha coisas de prevenção que eu não tinha nem noção do que fazia, que era certo ou que era errado. E aí depois disso eu vi que tinha muita coisa que eu fazia que estava sendo errado, né? Que aí depois eu pude passar por algumas formações e hoje o que eu aprendi, o que mudou na minha vida, eu posso fazer com que mude também na vida de outros jovens, dando, enfim, oficina para esses jovens e até mesmo conversando normal como amigos. Eu conheci o projeto na caminhada, a primeira caminhada da visibilidade lésbica em Copacabana. Eu acho muito importante a parte da prevenção, muito importante, porque como eu estava na praia e eu não tinha informação nenhuma sobre prevenção, sobre as DSTs, sobre que as mulheres são vulneráveis, sim. Eu acredito que tem muitas meninas nas ruas, nas portas de boate, que também não têm nenhum tipo de informação, sabe? E eu acredito sim que as mulheres precisam de mais visibilidade. Pegar informações que a gente tem e colocar, pelo menos pelo que eu vejo, diretamente na rua, do que a gente ficar com informações acumuladas só pra gente. E com as pessoas que a gente trabalha, é bem interessante a gente fazer isso, que a gente consegue ter atividades bem propriamente ditas
do que a gente sabe fazer, de escritas, do que o falar na rua, e a gente apropriar isso com oficinas, com prevenção que a gente faz na rua. E isso para mim é uma forma muito gratificante como ser humano, como pessoa. Hey yo, what it do, man? It's your boy Liquid Silver, man. Big shout out goes out to my man DJ Bass 2K, man. You know what I mean? Straight from 2A BB Entertainment Crew, man. The hottest DJ in the motherfucking building. Holla. Em nível social, a articulação que o projeto possibilita com empresários, as ações de intervenção, as interações que esses jovens desenvolvem com outros jovens em lugares de sociabilidade LGBT do Rio de Janeiro, isso é uma outra experiência muito rica, né? Nesses 4 anos, poder desenvolver uma pesquisa, captar um público, formar multiplicadores, ver esses multiplicadores amadurecendo, né? E junto com esse processo de proporcionar o protagonismo dessa juventude, né, estabelecer parcerias com o poder público. Né? Outro sucesso é fazer alianças e parcerias com postos de saúde nas escolas para fazer um trabalho em conjunto, junto com os próprios jovens, os sujeitos, junto com os coordenadores dos projetos. Eu tenho um sentimento de que nós somos parceiros e estamos juntos no mesmo território, mas com papéis diferentes. Então, assim, a capacidade que os jovens que estavam trabalhando nos projetos, nas unidades de saúde, tiveram de desvelar uma série de discursos, uma série de práticas, de fazer com que aqueles profissionais repensassem aquilo, não é a mesma que nós teríamos enquanto programa. Então são papéis diferentes, mas ao mesmo tempo a capacidade de tornar isso contínuo, de fazer com que aquela unidade de fato seja uma unidade mais acessível para a população LGBT, também não é um papel só dos jovens, das organizações não governamentais. É um papel político que tem que ser exercido institucionalmente também pelo poder público. Do que simplesmente a gente trabalhar a questão da prevenção, mas trabalhar no processo de qualidade de vida, de saúde, de cidadania, de empoderamento dessas jovens, a gente poder ver durante esse processo todo o quanto essas jovens cresceram, o quanto nas oficinas de capacitação, elas puderam de fato desabrochar. Hoje nós temos jovens que já se tornaram presidentes de outros grupos, já criaram grupos. Tem sempre meninas que entram no projeto, participam e saem, e todas elas saem ainda continuam multiplicando as ideias, sabe? Eu me sinto muito gratificada de ter conhecido o projeto, de ter conhecido o Sagas em si, porque as experiências individuais de cada projeto pode, de fato, nos agregar conhecimentos. Outra coisa importante que investimos com esse programa é o fortalecimento de capacidades das próprias instituições. Não apenas em equipamento, etc., mas também para que os próprios coordenadores, os monitores, poderiam se fortalecer contratando, por exemplo, consultores locais que conhecem bem a situação no Brasil para, por exemplo, trabalhar um plano de estratégico, um plano de comunicação, trabalhar com mídia, trabalhar com novas tecnologias, como fazer as intervenções e também um monitoramento e avaliação. Um prazer para a gente do Sagas estar recebendo vocês aqui no Rio. E, bom, dizer que nesses 2 dias desse seminário, nós basicamente vamos tratar de trazer os principais resultados, lições, experiências que foram adquiridas nesses 3 anos, né? Eu estou representando a Fundação Schroer, que hoje podemos fazer o intercâmbio com vocês, apresentar
algumas experiências com o projeto Sagaz. E eu espero que vai ser um encontro de muito debate, de muito troca de experiência. Quando não tinha respostas biomédicas eficazes, a comunidade homossexual ofereceu uma resposta comunitária e fundamentalmente cultural. O próprio conceito do sexo seguro já foi uma forma de ativismo cultural, foi uma forma de reconceber, de construir uma maneira alternativa, uma maneira politizada de enfrentar a epidemia. E foi uma coisa que foi elaborado em várias maneiras no mundo todo. Quem não lembra do Triângulo Rosa, Silêncio igual à Morte, que o ACT UP lançou e que ganhou o mundo? Várias dessas coisas nós também aqui no Brasil fizemos nossa parte. Hoje à noite acho que vocês estão apresentando o vídeo de Cabaré Prevenção, que 16 anos atrás foi lançado como uma peça de teatro para trabalhar as questões de homossexualidade e de AIDS. Foi uma resposta de ativismo cultural bastante criativa e, para mim, pelo menos, continua sendo talvez o melhor do que o mundo tem oferecido no enfrentamento da epidemia ao longo dessas 30 anos. Nós vencemos a batalha moral, pelo menos. Nós não conseguimos botar drogas em todos os corpos que precisavam das drogas. Mas conseguimos que todas as agências mais importantes da ONU, do mundo inteiro, inclusive o Banco Mundial, reverteram as suas posições, deixaram ao lado essa convicção que prevenção era a única maneira economicamente racional de enfrentar a epidemia, conseguiram convencer eles que o tratamento é prevenção e que há uma sinergia entre tratamento e prevenção, de uma maneira que até UNGAS de 2001 nós tínhamos basicamente vencido a batalha moral. A criação do Fundo Global de AIDS, tuberculose, malária, a criação dos diversos programas para implementar o acesso foram resultados desse processo. Pelo outro lado, você também tem a volta de forças conservadoras de diversos tipos, que são, às vezes, enraizados na religião extrema, às vezes enraizados nas políticas reacionárias de diversos setores. Isso é só um pequeno galeria de retratos de alguns dos inimigos existentes no mundo atual que nós estamos vivendo. O movimento LGBT crescendo cria novas possibilidades, esse conservadorismo horroroso cria também ameaças reais e bastante violentas que temos que tentar de pensar como lidar. Nós temos o consenso moral sobre a questão do acesso, sobre a importância de ampliar os serviços e as respostas frente à epidemia, mas também no contexto de recursos cada vez mais escassos, que vai fazer a realização desses belos slogans cada vez mais difícil de realizar no futuro. É justamente a hora de recolocar a fitinha vermelha, porque as coisas não são tão resolvidas quanto talvez pareciam poucos anos atrás. Eu acho que é a hora de repolitizar a luta contra a AIDS dentro do contexto bastante desfavorável, politicamente falando, economicamente falando, que a gente enfrenta nessa quarta década. Sem repolitizar o enfrentamento da epidemia, eu acho que é causa perdida. Eu acho que temos que, de certa forma, voltar para as ruas. Também acho que é fundamental de lembrar, principalmente num seminário como esse,
que as conexões entre a AIDS e a homossexualidade, entre o movimento de AIDS e o movimento LGBT, são tão densas hoje em dia quanto foram no começo da epidemia. Ao longo do tempo, a gente vem vendo a epidemia se ampliando para outros grupos, e há uma certa percepção que vai se deshomossexualizando, que não é verdade. Qualquer pessoa que vive dentro da comunidade homossexual sabe como essa comunidade continua vivendo com a epidemia, com uma intimidade que nenhuma outra comunidade enfrenta. Então, temos que reconhecer isso e ver quais são as maneiras em que isso pode ser potencializado e transformado. Temos que reimaginar essas relações entre os direitos humanos e a justiça social. Temos que reimaginar as políticas de identidade que têm sido fundamentais para a construção de respostas gays, lésbicas no mundo inteiro, com as políticas de solidariedade que são necessárias se queremos construir um mundo um pouco mais justo, não é? Então, a luta frente ao poder econômico do comércio, das companhias farmacêuticas, a luta política com as instituições, as instâncias de poder em todos os níveis, é uma luta onde eu acho que a comunidade LGBT continua tendo uma liderança imprescindível e que é muito importante para nós que nós nos lembramos disto para pensar como é que podemos agir e trabalhar ao longo dessa próxima década, a quarta década da epidemia que está se iniciando em 2011. São 10 milhões de pessoas no mundo que não têm tratamento, deveriam tê-lo, e no Brasil são 250 mil pessoas que estão portadoras do vírus, soropositivas, desconhecem status sorológico. E estudo que nós apoiamos na Bahia com a Inês Dourado demonstrou uma situação bastante diversa em relação ao diagnóstico tardio. E diagnóstico tardio do HIV seguramente representa uma perda importante de perspectiva de viver bem e viver mais. Nós diríamos que o momento, inclusive para o Brasil e para os países do mundo, e o NAS estimula esse sentido, é a adoção da nova tecnologia, do tratamento enquanto instrumento de prevenção. Eu sei que alguns acham que nós estaríamos medicalizando a prevenção. Eu diria que não, porque o preservativo é um instrumento que, em tese, é um instrumento médico de intervenção. A circuncisão também é. Os estudos recentes demonstram claramente que a adoção massiva de tratamento ordenada, com responsabilidade, a partir de um processo construído com a sociedade e fortalecimento do serviço de saúde, com CD4 abaixo de 500, seguramente representa uma vacina. Eu diria que nós temos hoje uma vacina, que é a transmissão vertical, que infelizmente o país hoje ainda patina em 50% de cobertura, apesar de ter sido implementado em 97, um dos primeiros em desenvolvimento que implantou, e necessita efetivamente de adotar essa coisa mais arrojada para poder ser exemplo para o mundo, como foi em 96, quando adotou a terapia antirretroviral. A conquista mais importante foi a luta para garantir o acesso dos medicamentos que surgiu durante os anos 90 e foi sendo consolidado ao longo da última década. Uma das conquistas mais importantes foi o acesso ao tratamento das pessoas com HIV precocemente, sendo isso universal. Eu acho que isso é muito importante porque mostrou que a sociedade brasileira, quando ela deseja assim uma coisa em conjunto,
ela consegue. Por exemplo, isso foi sensibilidade de legisladores, de funcionários de saúde, de juízes que acolheram as demandas judiciais pelo acesso à saúde e ao tratamento, e também a mobilização da sociedade civil como um todo e o movimento de saúde. Então isso foi uma coisa coletiva. Eu acho que isso, na verdade, como experiência coletiva do Brasil em prol de todo mundo, eu acho que quase não tem comparação. Então são várias as vitórias, um programa de sucesso, um programa que conseguiu, de fato, distribuir medicação gratuita para todas as pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante. A primeira grande vitória foi a solidariedade das pessoas que estavam trabalhando pela democracia, pela realização da cidadania e dos direitos, incorporarem e se unirem na luta contra a AIDS. A segunda questão, eu acho, foi quando a gente resistiu à força do Banco Mundial, né, que queria dizer que a gente só podia pensar na prevenção, né, e afirmou a noção de direito à saúde integral, da prevenção ao cuidado, ou seja, que o tratamento e o acolhimento das pessoas doentes nos hospitais, né, deveria ser parte do esforço nacional, o que permitiu, logo que os estudos sobre tratamento se demonstraram eficazes, ou seja, quando a gente viu que o tratamento era eficaz, incorporar o tratamento imediatamente na política. A terceira coisa importante foi algumas ações de combate ao estigma e à discriminação, né, que atuaram, por exemplo, financiando a parada gay, ou seja, financiando a manifestação de pessoas homossexuais e a cidadania como um direito, né, para que se diminuísse o estigma e a discriminação. Bem, nesses 30 anos de epidemia, nós tivemos uma série de conquistas, certamente, dezenas talvez, em diversas áreas, área social, área biomédica, área política, área de construção de novas agendas do comportamento, mas eu gostaria de enumerar algumas, pelo menos. A primeira delas na área biomédica. Nós sabemos que logo que apareceram os primeiros casos, que hoje se considera como AIDS, rapidamente se identificou o modo de transmissão e formas de prevenção. Isso é inédito. E rapidamente também se identificou o vírus. E logo tivemos a descoberta laboratorial, né, para como detectar a infecção pelo HIV. E logo em seguida, mecanismos, né, voltados a verificar a situação, né, do indivíduo em relação à defesa, à contagem de carga viral, a medicamentos, ou seja, nós avançamos bastante, não alcançamos uma vacina ainda, mas na tecnologia nós verificamos que os medicamentos hoje são capazes efetivamente de prolongar a vida com qualidade, né, e isso faz com que os pacientes consigam sobreviver bem, né, convivendo com a sociedade e na expectativa de uma perspectiva de cura futura. Nós tivemos uma situação de mobilização social a partir do conceito, né, de implementação do conceito de direitos humanos, não somente para a AIDS, mas para outras áreas, como por exemplo a inequidade de gênero. Cada vez mais há uma preocupação do movimento que trabalha com AIDS em relação à inequidade de gênero e violência contra a mulher como causa estruturante, né, e geradora da vulnerabilidade e maior risco de infecção. Tivemos na área de saúde a construção de uma agenda do movimento social, reivindicando, se organizando para que houvesse prevenção adequada, acesso ao tratamento. Isso fez com que o nível político, né, se organizasse e buscasse dar resposta. Ou seja, a epidemia também trouxe um envolvimento de mais alto nível político, da mídia inclusive, né, para que pudéssemos realmente estar construindo a resposta da sociedade em parceria com governos e as agências internacionais de um modo geral. Todo o esforço da resposta brasileira nesses 30 anos deveu-se em parte ao esforço e à mobilização social, sobretudo da sociedade civil, no âmbito da construção da resposta à epidemia e também da luta democrática. Eu acho que esse foi um primeiro grande avanço e talvez entre esses avanços o que mais
consolidou o Sistema Único de Saúde nesse período. A maior derrota foi de passar a responsabilidade principal para o enfrentamento da epidemia das comunidades mais afetadas para os administradores da epidemia, para as agências, as instituições de apoio financeiro, sem o necessário monitoramento e avaliação crítica que o movimento de HIV/AIDS precisa dar com relação às políticas públicas. Eu penso que, perdendo o pé da concentração da epidemia em homens que fazem sexo com homens, nesse sentido, deixou de ter foco nas populações que são mais vulneráveis, estão mais castigadas pelo HIV. Eu acho que provavelmente isso está se revertendo, né? Mas devido ao neoconservadorismo que está se perfilando, eu acho que podemos ter um perigo de tornar isso mais lento. Milhares de pessoas hoje estão entrando num serviço de saúde quando estão já com uma taxa baixíssima de CD4, significando que elas há muito tempo já deveriam ter entrado com essa medicação e não tiveram acesso. Não tiveram acesso por vários motivos, né? De vulnerabilidade social, vulnerabilidade programática e pessoal. Eu aqui, nesse caso, enfatizo a vulnerabilidade social da pessoa que, por algum motivo, sequer desconfiou que poderia ter AIDS e, ao desconfiar que tinha AIDS, não sabia onde procurar um serviço adequado. Acho que a principal derrota é a gente ficar sair de uma noção de epidemia localizada no grupo que estava mais afetado no início, que eram os homossexuais, para uma noção de epidemia geral que afeta igualmente todo mundo, né? Sem entender que o fato de que a AIDS afeta todo mundo necessita de olhar a vulnerabilidade socialmente específica de grupos que permanecem especialmente mais atingidos pela AIDS, ou seja, de não olhar rapidamente que a epidemia também era concentrada e que precisava de ações específicas para os grupos mais afetados. Por exemplo, o abandono, de dois grupos em particular. O abandono nos últimos 10 anos do trabalho junto a homossexuais, em particular os jovens, e a qualidade do trabalho que deixou de ser feito em escola como era nos anos 90 e nos anos 2000. A gente atua como se a juventude, os velhos, as pessoas responsáveis pelos problemas de AIDS, atuam como se não tivesse renovação das novas gerações entrando na vida sexual, entrando nos contextos de maior vulnerabilidade e, portanto, que precisa o tempo inteiro manter acesa o trabalho da prevenção, né? Então, por exemplo, eu acho uma derrota a gente ainda concentrar no carnaval o trabalho de prevenção. Quer dizer, a gente não perdeu o fôlego que a gente tinha nos anos 90 de estar trabalhando na empresa, na escola, no sindicato, na rua, tá certo? De um modo sistemático, esquecendo que mais gente vai crescendo, vai aparecendo e que não participou daqueles programas anteriormente desenvolvidos. Na hora que a droga deixou de ser injetável, né, e a transmissão via a droga injetável, a gente abandonou os programas de redução de dano, esquecendo que o uso e abuso de álcool e drogas faz as pessoas não usarem camisinha, né, expõe as pessoas a várias outras situações de estigma, discriminação e de violação de direitos que também as expõem ao HIV/AIDS, né? Uma maior derrota que tivemos é até o momento não termos alcançado uma vacina para a AIDS. Eu acho que isso é um ponto importante, mas não único. Eu creio que uma derrota que ainda perdura em nossos dias é que nós temos ainda uma população, e boa parte da população mundial, em vários países, né, que considera a infecção pelo HIV numa perspectiva de estigma e de discriminação das populações afetadas. Eu creio que, apesar dos avanços, estigma e discriminação ainda, como problema importante, né, na sociedade, é uma derrota importante também. Nós enfrentávamos ou enfrentamos
uma epidemia concentrada, mas com metodologias, estratégias de uma epidemia generalizada. Eu acho que esse é um grande equívoco nesses 30 anos de epidemia, eu diria no mundo todo, e em particular no Brasil também. O maior desafio da quarta década da epidemia de AIDS, que é o desafio de repolitizar a luta contra a AIDS, de reerguer a mobilização política frente à epidemia como a pista mais importante em termos de enfrentá-la. Isso, sem dúvida, é o que precisamos nesta próxima década. É só com isto que podemos realmente consolidar uma resposta mais eficaz e mais solidária frente ao HIV/AIDS na quarta década. Os desafios são, primeiro, manter uma política dirigida para HIV e AIDS que, ao mesmo tempo, seja universal e consiga dar conta das especificidades, ou seja, não perder-se no universal, perder essas partes de populações mais castigadas. Eu acho também que temos uma certa complacência com a saúde, com a AIDS em geral, né, aqui no Brasil. E, por outro lado, eu penso que, especificamente no campo de acesso a tratamento, não só da AIDS, mas da saúde em geral, a assistência farmacêutica está muito ameaçada pelas leis de patentes e pelos tratados internacionais e pela postura agressiva de muitos países desenvolvidos contra o acesso facilitado à assistência farmacêutica, por exemplo, mediante a fabricação de genéricos. O acesso à informação, transformar as pessoas em verdadeiros cidadãos. Né? Nós temos que ter acesso, se a gente olhar aqui no Brasil, você pega uma população de conscritos, por exemplo, né? Que são pessoas que estão sendo sistematicamente monitorizadas pelo Ministério da Saúde, e você vê que o uso de preservativo é menor entre as populações, os falsos conhecimentos são maiores, mostrando um grande diferencial entre as regiões mais pobres e as regiões mais ricas. Então, nós temos grandes barreiras ainda, a mortalidade ela é maior nas regiões mais pobres do país. Então, nós temos que romper essas barreiras sociais e que se transformam em grandes impedimentos. Não adianta ter medicação se a pessoa não souber sequer que ela tem a possibilidade de estar infectada pela AIDS. Então, eu acho que a gente pensar a nossa epidemia como uma epidemia concentrada, ou seja, que existem grupos, né, socialmente mais vulneráveis do que outros, que precisam de programas específicos para garantir o acesso e o cuidado integral, né? Eu dei 2 exemplos, acho que as escolas é fundamental, porque você pega todo mundo, a proporção de jovens de escola tem aumentado, então se você trabalhar de um modo integral nas escolas, lembrando que tem estudante gay, que não é só heterossexual, então os programas não podem assumir, né, na escola que todos são heterossexuais, né, incorporando os meninos e os jovens e as meninas homossexuais, incorporando, né, outros discursos sobre o preservativo e a camisinha para quem não viveu os primeiros momentos da AIDS e que se via as pessoas morrendo, né? Então você acha que usar a camisinha de vez em quando serve, né? E a gente perder de vista isso, né? A gente tentar pensar a redução de danos na proteção aos jovens pela infecção sexual, ou seja, nem sempre camisinha todo tempo é a melhor solução. A gente tem que dar todo tipo de informação para que as pessoas manejem os riscos e os danos. O primeiro é universalizar o acesso à prevenção e tratamento, em todo o mundo, na verdade, inclusive no Brasil também. Nós sabemos em tratamento, por exemplo, que há 10 milhões de pessoas que necessitam de tratamento hoje e não têm acesso nem ao diagnóstico. Isso é realmente uma diversidade muito grande, é um grande desafio. Há necessidade de mobilização de governo e sociedade no sentido de superar esse problema. O segundo aspecto, eu diria, em relação ao desafio, é universalizar a prevenção. Ainda é um problema,
o acesso à informação, acesso aos insumos de prevenção, principalmente nas áreas remotas dos países. Esse é o desafio. Nós não alcançamos, conforme preconizava o GAS, em 2010 o acesso universal ao tratamento e prevenção, e estamos agora trabalhando para que em 2015, segundo as metas do milênio, nós possamos efetivamente universalizar o acesso ao tratamento e à prevenção e, além disso, trabalhar de modo que alcancemos a equidade em relação à diversidade sexual, respeito a direitos humanos e também respeito às pessoas que vivem com HIV/AIDS e redução de estigma e discriminação. Estamos diante de uma fase extremamente conservadora, no qual é necessário que, apesar das conquistas democráticas no plano político, há uma tendência conservadora do ponto de vista moral, e isso implica em consequências graves, sobretudo no campo da prevenção. Eu acho que nós temos que estar alerta para essa tendência conservadora que se mostra na atualidade, sobretudo em diferentes frentes. Eu queria destacar também que nessa quarta década nós vamos nos confrontar com um período de crise econômica que começa a repercutir, sobretudo no financiamento da saúde, em particular no financiamento da AIDS. Então acho que esse é outro aspecto extremamente importante que nós devemos considerar na resposta brasileira, que é a diminuição do gasto em saúde, e isso em âmbito internacional significa sobretudo um desfinanciamento em relação ao enfrentamento da epidemia da AIDS no mundo todo. Temos um desafio enorme, porque tratar e ao mesmo tempo fazer uma prevenção de forma estruturada exige que nós avancemos significativamente em relação à questão dos direitos. Esse movimento LGBT, depois desse projeto, eu tenho a ousadia de dizer, não vai ser o mesmo. Da mesma forma, o movimento de lésbicas do Rio de Janeiro, depois do projeto Laços e Acasos, Mulheres de Desejo de Saúde, ele não vai ser o mesmo. Ele não é o mesmo. Ele com certeza sai diferente e nos traz uma possibilidade muito maior de sermos críticas, de sermos incisivas na direção de uma cidadania e de uma igualdade diante da nossa sociedade. A experiência que tem no Brasil com o movimento homossexual, com as pessoas vivendo com HIV, com a luta para os direitos humanos, com a própria SUS, com o governo, etc., é muito válido mesmo no âmbito internacional.